Então, quanto gasto antes de iniciar uma obra financiada? Primeiro pilar aqui, a gente colocou o planejamento e orçamentos afiados. É importante que você saiba tudo que vai acontecer do início até o fim do processo, de modo que você passe os valores e quais são os meses que o cliente precisa ter em caixa para poder fazer os pagamentos. É isso mesmo, com um planejamento específico, você tem que ser específico, detalhado, você tem que minuciosamente descrever cada coisa, e nós vamos te dar isso, porque a gente tem milhares de checklists. Independente do tamanho da construção que você vai fazer, a gente tem, porque nós já fizemos construções de todos os tamanhos que você pode querer imaginar. Então, vamos te dar isso para que você seja específico, detalhado, para que você acerte, para que corra tudo bem na sua obra, para que você não se frustre e não frustre o seu cliente também. Isso realmente é o diferencial dos engenheiros de elite. A gente fala com propriedade e clareza. Quais são os valores de taxas, quais são os valores que o cliente, né, ele precisa pagar e quais são os prazos. Então, a gente precisa, que é o segundo pilar, é descomplicar as taxas da Caixa. Você deve mostrar para o cliente, olha, você vai precisar fazer um projeto, é X valor, você vai precisar fazer o pedido de vistoria, vai ser mais ou menos em tal tempo, em tal mês que vai ser necessário. Você deve mostrar isso como se fosse um script ali para aquele cliente e a gente vai te passar também esse modelo que a gente utiliza. Geralmente os engenheiros ou pessoas que trabalham com financiamento, ele não tem domínio dessas taxas. Então, o cliente, ele fica ali a ver navios, ele fica sem ter segurança de dar o passo, de fazer o financiamento. Então, por isso que é importante você explicar para o cliente, né, sobre as taxas da Caixa. Exatamente, você vai dar toda a informação do passo a passo e você vai dizer uma coisa para ele, fique tranquilo, serei eu a fazer tudo isso. Porque tantas informações, às vezes, na cabeça do cliente, quando você acabar de explicar tudo, talvez ele não entenda, mas você vai deixar um checklist e vai dizer, não, eu estou te contando, eu estou te informando para que você não se surpreenda, para que você saiba que em tal período teremos tal taxa, que nessa fase é o X tempo de espera, e durante a obra teremos mais essas outras taxas, e essa taxa significa isso e aquilo, você explica, porque às vezes o cliente, quando não entende, cai ali um recurso do banco, desconta dele um valor, tem uma taxa ali durante a fase da construção, e o cliente às vezes acha que o banco está pegando dinheiro dele. E se você avisar para ele, ele já está avisado, e aquilo que a pessoa está avisada, ela não vai se surpreender, ela vai dizer, o meu engenheiro fulano de tal de elite, o meu engenheiro ou engenheira, o meu construtor ali, ele me avisou que isso iria acontecer. Então, cada passo que acontecer, mais confiança ele terá em você, porque ele vai ver se cumprir aquilo que você falou. É isso mesmo, é importante que você saiba, você pesquise, se atualizar ali, tiver uma nova taxa para o cliente, você já passar para ele, isso vai dar segurança para ele poder passar por essa jornada, e você fica mais, né, entendido, você vai ter mais autoridade para falar tudo ali que você quer transmitir para ele. É importante isso que a Lu falou mesmo, de forma prática, os clientes vêm para a gente e falam, a Caixa está descontando um valor, às vezes fechou com outra pessoa, e essa outra pessoa, ela nem sabia para poder explicar, né? Ele não era o nosso engenheiro de elite. Então, a gente acredita muito nessa clareza das informações, de manter os nossos clientes inteirados de tudo que vai acontecer, dos prazos, dos valores que ele tem para pagar, e onde ele vai pagar cada coisa também. Exatamente. E o próximo aqui é a arte de escolher a localização certa para reduzir custos. Então, no momento que o cliente está para escolher o lote, você deve orientá-lo, né, sobre a topografia do lote, o que ele gasta ali. Vamos supor que vai ter um muro de arrimo, ou às vezes vai ter que fazer uma estrutura toda de fundação diferenciada. Isso aí, na hora da escolha do terreno, você consegue reduzir esses custos. E será muito mais fácil você escolher esse terreno e reduzir os custos, você seguir o nosso método, porque neste momento, precisamente, exatamente neste momento, você já tem o perfil financeiro desse cliente determinado, aprovado e qualificado, então você já sabe quais são os valores que você terá para trabalhar. E ali, diante do sonho e a necessidade que o cliente deseja daquela casa, você vai adequar tanto o seu projeto, que é a construção da casa, ao lote que ele vai comprar, que você vai ajudar ele nessa etapa também para construir. Porque muitas vezes, se você escolher um terreno, de repente lá no bairro, ou no bairro número 1 que ele queria, porque às vezes o cliente vai te dar uma, duas ou três opções, mas às vezes a compra do terreno errado, para o perfil financeiro dele, prejudica toda a construção. Então você vai ser preciso, desde análise financeira, análise também da região, e ali de como está esse terreno, se é um terreno plano, se não é. Então, assim, são detalhes que fazem a diferença para que você e seu cliente possa ter sucesso em tudo. É bom atentar também para essa fase, é o seguinte, às vezes também você não deve buscar um lote em bairros muito ruins, ou às vezes bairros que os lotes são muito baratos, porque isso vai inviabilizar, vai se tornar um projeto que, uma casa, um patrimônio, que ele não vai valorizar com o tempo. Então, é um item também nessa questão de que nem sempre reduzir custos, pegar uma coisa mais barata, vai dar um imóvel que você vai lucrar com ele, né? Que seu cliente vai ficar satisfeito. Exatamente isso. Você tem que pensar o seguinte, este imóvel é feito para
esse meu cliente, ele vai morar ali? Você tem que pensar no dia a dia do teu cliente. Ele vai morar ali, ele provavelmente é casado, ele tem filhos. Então, você tem que trazer a clareza para o teu cliente disso. Olha, esse bairro, o terreno que você quer, tá ali. Só que a condição, a vizinhança é desta maneira ou daquela. Então, você tem que pensar na lucratividade. É claro que você vai ter, porque se você vende uma casa para o teu cliente, faz num bairro onde ele vai, tá dentro do padrão que ele quer viver ali, com a vizinhança que ele deseja, perfeito. Então, você como um engenheiro de elite, você como um engenheiro que faz mais do que construir casas, vai ter a informação daquele bairro para dar para ele. Olha, por exemplo, isso aqui a gente está numa região que é uma região boêmia, vai ter muita festa à noite, muito barzinho, muito adolescente. Será que esse pai de família, com as 3 filhas, a esposa, quer estar morando nessa vizinhança? É uma pergunta que você vai fazer para ele. Ao mesmo tempo, você vai surpreender o teu cliente, falar assim, nossa, que engenheiro é esse? Que profissional é esse? É o melhor que eu tenho, porque ele está preocupado no meu bem-estar. Por isso que a gente fala que é tão importante conhecer o seu cliente, você se antecipa. Outra coisa, você está construindo uma casa para vender, é diferente. Ah, tá tendo alta rotatividade? Sim, tá, porque ali é uma região que tem muita festa, é muito boêmio, ali para o comércio é muito bom, então depende do cliente para quem você está vendendo. É importante, seja uma casa que você está construindo para alguém lucrar, ou você mesmo lucrar, ou para o cliente morar, que você conheça a pessoa para quem você está fazendo aquela construção, que você conheça ali um mapeamento daquela região. Isso vai fazer diferença aí na sua lucratividade, na venda e na satisfação do seu cliente. O próximo item é burocracia sem estresse. O engenheiro de elite, ele é capaz de saber como ele deve pedir todas as licenças, onde ele deve buscar as certidões. Então, a gente tem as certidões de cartório, tem certidão da prefeitura, a gente precisa ali do alvará de licença para construção, saber o momento certo. Muitos dos casos que a gente encontra de cliente que parou ali no tempo ali e com outro profissional e não conseguiu dar andamento à sua obra, a gente vê que as pessoas, por não saberem, pediu certidões em momentos que não era necessário, de modo que a pessoa gastou muito mais. Muitas vezes demorou pedir ali o alvará de licença para construção no município, às vezes não sabe quais são as normas técnicas para poder aprovar o projeto. Então, tudo isso faz com que o processo tenha estresse, né, que gera aquela pressão desnecessária. Então, existe uma burocracia, mas no momento que você conhece, sabe todos os trâmites que você precisa fazer, né, essa burocracia ela fica bem menor, né, não vai ter estresse. Você passa ali por ela porque você precisa passar, mas você não vai ter estresse algum. Exatamente, é como um quebra-cabeça. Para que você finalize aquele jogo de quebra-cabeça, é encaixar cada peça certa no momento certo, na posição ideal. Será assim você com taxas, com projetos, conhecendo bem ali a região onde você está, a gente sabe que muda dependendo de prefeituras e municípios, isso pode ter pequenas alterações, mas você, com o nosso método e sendo um engenheiro de elite, você vai ser capaz de saber lidar com cada projeto, com cada taxa ou com cada certidão da maneira correta, levando a rapidez, eficiência, porque você vai dominar tudo, encaixar cada documento no momento certo, como quebra-cabeça. E o último passo, né, é a valorização correta dos projetos. Não adianta você chegar ali e fazer um projeto gigante da forma que o seu cliente sonha, né? Você deve saber qual é o orçamento dele. Esse aí é o ponto básico, é o primordial aí para que você chegue até o fim com esse projeto. Você precisa primeiro fazer essa análise, saber quanto libera para o cliente, para depois você fazer esse projeto. E quando você é investidor, quando você está construindo no seu próprio nome para poder vender, é saber também o que valoriza mais no projeto. Será que você fazer um pé direito ali um pouco maior ali na sala, você vai ter mais liquidez, a casa vai ficar mais bonita? Então, é neste momento do projeto é que você se torna, né, de forma prática, tudo viável. Exatamente. Para quem é o público, para quem você vai vender? O pé direito mais alto? Com certeza, dependendo do público, vai valorizar. Outra coisa, será que para quem você vai vender, essa pessoa precisa de uma vaga de garagem ou se tiver 2, vai ser mais vendável? Normalmente, hoje em dia, é muito difícil uma família ter apenas um carro. Então, você tem que pensar, você está vendendo para quem? Você está vendendo para um estudante que vai entrar numa universidade, uma pessoa que é solteira? Porque quem é solteiro também pode casar, né? Então, outra coisa, estou vendendo para quem? Para um casal? E aí? 2 vagas de garagem faz a diferença. Então, são detalhes como esses, tão cotidianos do dia a dia, que às vezes passa despercebido na nossa correria do dia a dia, se você não for atento, que faz você errar. Mas, seguindo o nosso método e aqui com a gente vai te acessar uma área para que você desperte não apenas para a sua realidade, mas para a realidade do teu mercado, a realidade do teu cliente, para que você seja um engenheiro de elite, dê algo a mais, encante, surpreenda, solucione o problema desse cliente e fature 20K por mês. Esse é o mínimo. Você vai faturar muito mais do que isso.